Primeiro, se quiser se apresentar. Tá. Meu nome é Maria Eduarda Martini, eu tenho 20 anos e eu estou no 5º semestre de veterinária da UFS. E por que tu escolheu essa profissão? Eu sempre quis desde bem pequena. E aí, ao longo do caminho, eu fui tendo outras ideias. Mudei de ideia algumas boas vezes, mas aí eu voltei para veterinária, que era o que eu quis desde pequena e acho que não teria outra coisa para me fazer a não ser a veterinária. Eram ideias meio parecidas, assim, na área ou totalmente diferentes? Não, nada a ver. Ah. Eu pensava em direito, eu pensava em arquitetura, eu pensava em medicina, que é um pouco mais próximo, mas fisioterapia, já pensei em fisioterapia também, que também é a área da saúde, mas não tem muito a ver. Mas não ganharam da veterinária. E não, foi veterinária. Que bom. Tu teve alguma inspiração pra isso? Alguém me inspirou? Na verdade, eu acho que não, porque como começou, quando eu era muito pequena, acho que foi... Sempre gostei. Então, acho que não tive uma inspiração inicial. E como é que foi essa tua trajetória até os dias atuais? Como é que foi pra essa escolha de faculdades, escolher a UX também? Na verdade, eu já estava dentro da UFS, né, no CETEC, que nos abre muitas portas. E aí eu abri o vestibular para veterinário. E aí eu falei, vou testar, vou fazer para ver como funciona. Isso era em junho. E daí eu falei, vou ver como funciona e em dezembro eu vou fazer de novo, né? Então, Do terceiro? No terceiro ano do ensino médio, isso. Aí era julho, fiz o vestibular, falei, é um teste, vou ver como eu vou ir. E aí depois em dezembro eu faço de novo. Aí aconteceu que em junho eu passei no vestibular, uma nota bem baixa, mas eu passei. E daí falei, pra que fazer de novo, né? Aí na minha cabeça eu teria que fazer de novo pra entrar em janeiro, que no caso seria em março, Sim. né? Uhum. E aí eles entraram em contato comigo e eu disse, olha só, eu ainda estou no terceiro ano, não vou conseguir ingressar agora. E eles, não, tua vaga está garantida para janeiro. Eu falei, então, tranquilo. Então aí, tá ótimo. Eu não fiz de novo o vestibular em dezembro ali, fiz só em junho. E minha vaga estava garantida já em janeiro. Aí, dia 4 de dezembro, eu saí do CETEC e fui fazer minha matrícula. Ai, que legal. E como é um dia típico aqui nessa faculdade? Então, eu faço estágio em Biblioteca de Grandes Animais. A gente tem 2 hospitais aqui dentro. O hospital de pequenos, que é o que tem aqui em cima, e o hospital de grandes, que é lá na frente do lado. Tem um galpão bem na frente do lado, e aí é ali. Começar do início, eu tentei fazer estágio em clínica de pequenos, amei. E quando foi começando a chegar no 6º mês de estágio, eu vi que não era... Eu amei, mas não era o que eu queria seguir pra minha vida. E aí eu comecei, enfim, teve uma questão ali, teve uma matéria que eu tive notas bem baixas. E aí me desestabilizou. Tava bem, enfim, fiquei bem chateada. E aí juntou com a questão do estágio, que não era o que eu queria. E aí eu falei, vou trancar a faculdade, porque eu não quero mais. Isso foi no 3º semestre, que eram muito introdutórias. As cadeiras são muito introdutórias no início. Não é nada especificado. Depois começa a vir veterinária. Isso é veterinária. Então, ali no 4º semestre, começa, na minha visão, comecei a sentir o gosto da veterinária. Então, acabei falando, vou continuar esse semestre, no próximo eu tranco. E aí, não sei o que foi, uma luz na minha vida, Deus na minha vida, falou, te inscreve pro editorial do serviço voluntário no Biblioteca de Grandes Animais. E aí eu me inscrevi. E aí já vai fazer 1 ano que eu tô ali. Eu renovei o serviço voluntário esse semestre. E aí, resumindo, eu faço 2 vezes na semana o estágio e eu tô com 7 cadeiras atualmente. Então, é bastante. Vai ver que é bastante. Então, é sempre corrido e agora começa a dificultar mais, né? Porque não é tão introdutório. Quer dizer, não é mais nada introdutório no 5º semestre. Então, é sempre corrido, mas aqui a gente tem muita prática. Muitas aulas práticas e muitas oportunidades boas. Ai, tem que os bom. 2 hospitais
E o zoológico. Sim, uma coisa que me preocupou quando eu entrevistei a profissional, ela disse que muitos veterinários saem da faculdade sem prática, né? Ela não fez aqui na UX também, então ela não tinha o acesso ao todo esse lugar, então isso é uma coisa muito boa. Se for fazer, eu penso seriamente fazer aqui. É muito bom a questão da prática aqui, porque a gente tem muitas possibilidades, né? A gente tem área de pequenas, a gente tem área de grandes, a gente tem área de silvestres. Sim. Então, tem tudo que tu quiser. Tem. E as cadeiras em si te levam muito para práticas. Por exemplo, a inspeção, avicultura e suinocultura, que a gente não tem tanto aqui, né? A avicultura a gente não tem quase nada. Um pouco em silvestres, que daí por causa do zoológico, mas... Mas, tipo assim, galinha, enfim, não tem aqui, né? Então a gente vai para as práticas e é muito bom também. Ai, que bom. Falando nisso, ainda pretende fazer alguma especialização? Talvez em animais grandes? Se sim, por quê? Qual? Eu ainda não decidi para que área exatamente eu vou de grandes, mas eu quero grandes. E com certeza eu penso em fazer uma especialização, só eu preciso definir o que, né? Qual área que eu vou querer seguir, se eu vou querer equinos, se eu vou querer bovinos, se eu vou querer animais de produção no geral, se eu vou querer ovinos. Então eu preciso decidir antes a minha área, exatamente para depois a especialização, mas eu acho que é essencial. Assim. E o que tu diria que tu mais gosta na tua faculdade? As práticas? Sim, as práticas. Porque a gente consegue ter muito a vivência, porque tu tá numa sala de aula, tu tá no teórico, e aí, tá, e daí, na hora de fazer, na hora de falar com o produtor. Então a gente tem matérias que a gente tem que falar com o produtor, a gente tem matérias que a gente tem que fazer a anamnese do animal. O animal chega aqui pra nós e não é o professor que vai dizer, olha só, tô examinando isso, o animal tem isso. É a gente. Descubra. Largam o animal, claro. São animais que estão conversados antes com os tutores proprietários. Olha só, esse animal vai para aula, vai passar por alunos e depois passa pelos veterinários. Então a gente vai, faz toda a anamnese, faz os exames que a gente mesmo pode fazer, coleta sangue, depois envia para análise, faz ultrassom, faz punção. Então a gente faz tudo, envia para análise e aí depois os veterinários e professores. Tu me deu um alíviozão agora. Um alívio. Também ela falou que, tipo, muito essas partes práticas de prática com animal, ou com receitas e exames, tem muitos lugares que não fazem muito, né? Eu fiquei bem feliz com isso. É bem boa essa parte, bem legal mesmo. Nessa profissão, na veterinária, uma coisa que tu consideraria muito importante seria a formação contínua ou atualização de conhecimentos? Com certeza, sempre atualização. Porque é uma área que muda muito, cresce muito. Por exemplo, aqui na UX a gente tem agora a questão das células-tronco. Estou estudando célula-tronco aqui. E aí a gente teve alguns casos que já foram usados aqui no resgate de grandes animais. Inclusive, então, acho que sempre se atualizar, independente da área que você estiver, vai ter que se atualizar sempre e estudar muito. Ah, me formei, não vou mais precisar estudar. E tu pretende trabalhar em clínica ou em outro ambiente? Não sei, eu tô tendo a vivência agora do hospital, né? Como é a rotina de um hospital de grandes animais. A gente tem blocos cirúrgicos ali também, então tem tudo, então eu tô tendo a vivência de um hospital. E aí, mais pra frente, eu pretendo também ter vivências a campo, né? Porque como eu quero grandes animais, É necessário. e aí eu quero ter todas as vivências possíveis, assim, em todas as áreas. Até pra tu conseguir descartar o que tu quer, o que tu não quer. Tipo, isso não gostei, vou descartar. Não é uma área que eu quero seguir. Isso me brilhou um pouco mais o olho. Vou continuar nessa área, ver se realmente é isso. Então, não sei ainda. E qual tu diria, na tua percepção, seria o perfil de um profissional nessa área? Teria alguma habilidade específica que devem ser desenvolvidas? Eu acho que, enfim, tu ir te atualizando é o mais importante, né? Porque, enfim, a medicina tem avançado muito, a medicina tanto humana quanto veterinária tem avançado muito. Na área de grandes, tu diz, ou no geral? No geral, na veterinária. Eu acho que o mais importante é a atualização, realmente. Tu estudar muito, ir atrás de relato de caso, artigo, acho que isso é muito importante. E o restante,
enfim, tu tem que correr atrás, porque as coisas não caem no teu colo. Tu tem que correr atrás, tu tem que, enfim, acho que isso é o mais importante, isso é o principal. E em relação aos grandes? Alguma coisa diferente? Eu acho que segue mais ou menos a mesma linha. Correr atrás do que tu quer. Correr atrás, com certeza. E como tu enxerga o mercado de trabalho da veterinária aqui em Caxias ou região? Na verdade, falam muito que o mercado veterinário, principalmente de equinos, está saturado. Na verdade, todos os mercados hoje em dia estão saturados. Tu vai procurar uma nutricionista, tu vai achar 1 milhão de nutricionistas. Tu vai procurar um personal, tu vai achar vários. Tu vai procurar um cardiologista, tu vai achar vários. Então, todas as áreas, na minha opinião, estão, não digo saturadas, mas todas as áreas têm muitos profissionais. Então, eu acho que o importante é tu ser diferente. Aí tu vai atender, vou lá atender um produtor, e aí ele tem vários amigos produtores. E aí eu vou ser diferente com ele. E aí ele vai dizer, mas eu gostei dessa. Porque ela fez isso, me tratou de tal maneira, tratou meus animais de tal maneira. E aí ele vai indicar para os produtores, amigos dele, perguntar assim, tem indicação de veterinário? Tem. Então eu acho que tu ser diferente é o que conquista os seus clientes. E em relação a oportunidades fora do país, ou em outras regiões que não sejam muito perto aqui de Caxias, teria alguma ideia sobre? Já pensou? Sim, tem muitas oportunidades dentro do Brasil, tem muitas oportunidades fora para te exercer um pouquinho mais complicado, porque daí depende de cada país. Tal país requer que tu tenha uma especialização. Não, mas tal país requer que tu tenha como se fosse um segundo curso, um extra. Sim. Por exemplo, tu vai trabalhar na Austrália, tem muitos animais diferentes daqui. Enfim, muda muito de país para país. Então, depende de cada país. Aí dependeria do país que tu gostaria de exercer. Dentro do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, tem muitas possibilidades. Inclusive para equinos. Tem muitos hospitais, não digo muitos, mas tu tem perto do que tinha uma vez, tem uma grande variedade de hospitais de equinos no Rio Grande do Sul. A gente tem muito essa parte na serra, né? A gente tem muitos cavalos também. Tem, sim. A gente tem um rebanho, um plantel muito forte aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, tu pega, por exemplo, não sei qual área tu pretende seguir, se tu já sabe que é pequeno, se tu é grande, se tu não sabe. Eu não tenho certeza, mas eu pensei muito em animais exóticos, tipo, não muito nos animais pequenos. Então, animais exóticos, pets não convencionais, se enquadram muito. Calopsita, coelho, enfim, são animais que na rotina de clínica tu vai atender mais no dia a dia. Agora, se tu vai trabalhar no zoológico, é outra história. Né? Aí, por exemplo, se tu vai trabalhar numa clínica, basicamente qualquer cidade que tu for, alguém vai ter um coelho, alguém vai ter uma calopsita, alguém vai ter um hamster, alguém vai ter uma chinchila, um porquinho da Índia. Então, se tu for trabalhar numa clínica, basicamente em todas as cidades, claro, não cidades de interior, né? Sim. Mas basicamente em todas as cidades tu vai ter oportunidades. Agora, se tu for trabalhar no zoológico, aí reduz um pouco. Por exemplo, a gente tem o de Sapiranga, tem o de Gramado, não sou muito boa com zoológicos. Temos aqui outros também, claro, mas mais pra fora, assim, são esses que me vêm em mente agora. Então, a questão zoológico é um pouco mais difícil. Reduzido, assim. Sim. Mas aí, claro, vai subindo, o Brasil tu tem mais zoológicos. E aí a questão de outros países também, claro, não tem tanto quanto clínicas, né? Se fosse para coelhos, enfim. Mas aí é questão de cidades, né? Eu nunca tinha parado para pensar nessa diferenciação da medicina veterinária e da humana, que humana se forma que medicina humana tu pode exercer em outro lugar porque o humano é o mesmo, mas os animais mudam. E aí depende da legislação de cada país, porque cada país tem uma legislação. Tem países que não aceitam a medicina veterinária feita no Brasil. Então tem que cursar tudo de novo, fazer a faculdade toda de novo. Não teria como
sabe se dá ter que cursar, tipo, do zero, não deu uma Depende prova, de sei cada lá. país. Cada país tem uma legislação. Tem uns que te aceitam, tem uns que te aceitam com um curso, tem uns que te aceitam com tua especialização, ou tu fazer uma especialização lá. E tem uns que não te aceitam. Tu vai ter que fazer a faculdade lá. Pelo menos isso é mais fácil do que da primeira vez. Aí tu já tem uma boa base. Como que é o curso de veterinária, no geral? A parte prática, a parte teórica? Então, no início, é bem introdutório, a gente tem aulas com outros cursos. Então, a gente tem farmacologia, a gente tem bioestatística, bioquímica metabólica, a gente tem, deixa eu pensar o que mais, histologia, embriologia, esse tipo de matéria a gente tem com outros cursos. Fisioterapia, farmácia, odontologia. Então, realmente são bem introdutórios. E aí, depois, ali pelo terceiro, quarto semestre, começa o veterinário. Então, só tem aula com professora veterinária, só professores veterinários, e aí tu começa a melhorar, na minha opinião, né? Que aí tu começa no que tu queria. Tu começa no que tu queria. A gente tem aulas teóricas, sim, a grande maioria é teórica no início. Depois, a gente tem, lá pro final do curso, sétimo, oitavo, nono semestre, a gente tem basicamente quase tudo prático. O nosso 10º semestre, que é o último, ele é exclusivamente para o estágio final. Então, aquele semestre, aqueles 6 meses, tu vai passar em algum lugar que tu vai escolher e tu vai fazer um estágio. São normalmente 3 meses. E aí é o estágio para te apresentar o teu TCC. Então, tu vai fazer o teu TCC em cima de casos, enfim, do que tu ver naquele estágio. Aí a gente tem horas complementares, a gente tem uma quantidade de horas que a gente necessita ter durante o currículo, que são estágios que você vai fazer durante a faculdade. Por exemplo, esse que eu faço aqui na UFS, eu estou fazendo durante a faculdade um estágio aqui. Aí se eu quiser, no meu 10º semestre,